Olá, eu sou Zaituna Migano, seja bem-vindo ao programa Media Lab. Olá Zaituna, olá aí de casa, eu sou Lucilena Andela e nós estaremos consigo nos próximos 30 minutos para lhe trazer o melhor da informação jovem. E então, Lucilene, o que preparamos para o programa de hoje? Desemprego deixa jovens vulneráveis à burla. Óculos de sol falsos podem causar graves problemas de vista. Jovens tomam suplementos sem nenhuma assistência nutricional. Remar ajuda mais de 10 mil jovens por ano a recuperarem-se do vício das drogas. Na busca pelo primeiro emprego, jovens recém-formados são enganados e acabam perdendo muito dinheiro. E a internet é a ferramenta mais usada pelos burladores. Tento ligar, o número já não chama. Silvio sofreu uma burla através da internet no ano passado. Foi usado o nome de uma empresa mineradora que atua em Tete, no distrito de Moatize. O mesmo anúncio continua a ser atualizado. Não tem endereços nem contactos telefônicos. A primeira fase era a fase dos documentos. E para não correr risco de ficar na segunda fase, tens que fazer um depósito de 6.000 meticais. Tendo em conta que foi meu tio que me indicou a própria empresa, a empresa chama-se Midwest Africa, decidi arriscar. No site da OLX Moçambique, é possível identificar outros anúncios de empresas sem contactos e endereços. Dados do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social indicam que cerca de 300 mil jovens entram anualmente na disputa pelo emprego. O desespero de um recém-formado para conseguir o primeiro trabalho pode colocá-lo numa situação vulnerável. Elizabeth faz parte dessas estatísticas. Recentemente formada em empreendedorismo e vendas, a jovem começou a distribuir seu currículo em várias empresas. Até que recebeu uma mensagem de um suposto funcionário de uma delas. Ele disse que tinha que ir lá com valor. E eu organizei, de momento não tinha, acabei de organizar, minha tia deu-me o valor e fui para lá. A empresa de recrutamento Contact e o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional têm levado a cabo uma campanha designada Vaga Não Se Paga. A campanha visa sensibilizar as pessoas a não se envolverem em esquemas de burla. Nos centros de formação do INEFP, os jovens são instruídos a se comportar de forma correta quando estiverem no mercado de trabalho. Para Anastácio Chembese, diretor do INEFP, é necessário que os jovens busquem a capacitação. A questão de fundo é a competitividade, por causa das competências que ele adquiriu, mas também ele próprio fazer um esforço de autossuperação. Os jovens andam muito proativos ultimamente. Por que dizes isso? Há um projeto piloto que está a ser desenvolvido por jovens no bairro de Ulene para mapear as zonas propensas a inundações. Foram vários anos de luta para concretizar o sonho de ter a casa própria. Quando Alberto alcançou o objetivo, teve de se conformar à ideia de ver a casa alagada sempre que chove. Nesse dia estávamos a dormir aí dentro, pronto. Quando despertamos, vimos que a água entrou até no quarto. Subiu até aqui, essa medida aí, dentro do quarto. Pronto, quando deixa da cama, já estamos a entrar na água. Para evitar que histórias como a de Alberto se repitam, jovens em parceria com várias entidades iniciaram um projeto piloto de mapeamento de bairros, inspirado no mapeamento feito em Dar es Salaam, capital da Tanzânia. Mapear todos os pontos críticos, estamos a falar de locais com suscetíveis à inundação, à concentração do lixo, atos de violência, pegar nessa informação e disponibilizar no mapa digital, que é para tanto o governo como outras organizações da sociedade civil possam pegar nessa informação e desenvolver estratégias de modo a resolver esses problemas. Esta é a dificuldade pela qual os moradores do bairro do Lende B têm de passar diariamente. Sempre que chove, o cenário se repete. Para facilitar a localização de bairros como este, propensos a inundações, o projeto MapMoS decidiu começar o seu mapeamento neste local. O MapMoS conta com 40 jovens que fazem o mapeamento e levantamento das características do bairro do Lende B. As brigadas de campo percorrem todos os becos da área a mapear, todos. Não há um beco que não é. A tecnologia usa um GPS
Então as brigadas de campo andam em cada beco, em cada rua, em cada estrada, com o GPS e demarcam tudo aquilo. Então esse nível de detalhe é um nível pouco usual nos mapas, porque é um esforço muito grande para chegar a esse nível de detalhe, né? Tem bastante carência de informação sobre aquilo que é o domínio do município, né? Então eles vão passar a contar com informação e vão poder planificar a nível local pequenas intervenções micro, a baixo custo, mas com grande impacto. E porque a comunidade é quem melhor conhece os bairros, os moradores do LNB participam do processo de mapeamento. Zonas propensas, onde quando chove há inundações, e assim consegue de facto acompanhar atentamente. Consigo usar o GPS e também consigo me localizar no mapa. Eu faço anotações de edifícios, estradas, fontenárias. Depois de feito o levantamento de dados sobre os bairros, a informação é disponibilizada no OpenStreetMap, um projeto mapa mundial acessível a qualquer pessoa. Para estimular o cérebro e ajudar o corpo a ter mais disposição, alguns jovens recorrem ao consumo de energéticos. E acabam colocando em risco a sua própria saúde. Os energéticos são vendidos no mundo todo com promessa de que aumentam a resistência física, a concentração, oferecem mais energia e melhoram o estado de humor de quem consome. Moisés é trabalhador e estudante universitário de mestrado em estudos e desenvolvimento. Afirma que já chegou a provar energéticos, mas agora prefere manter distância deste produto. Quando consegui apanhar o sono, no dia seguinte, tive umas fortes dores de cabeça, que a sensação até era de que eu tinha que tomar mais uma bebida igual, para poder, digamos, estabilizar-me, né? Por outro lado, Joamuno Bento avança outras razões que o fazem consumir esta bebida. Tenho usado os energéticos no sentido, como é um trampolim, não é? Para poder trabalhar nos dias em que tenho um trabalho muito longo e preciso ser obrigado a pernoitar. Energéticos são bebidas não alcoólicas que estimulam o metabolismo humano, fornecendo energia a quem bebe através da ingestão de taurina. Os maiores consumidores são jovens entre os 15 e os 35 anos que, em muitos casos, não sabem sequer qual é a sua função. Tem na sua composição substâncias que estimulam o sistema nervoso. Portanto, são substâncias estimuladoras, como, por exemplo, a cafeína, e basicamente o que elas fazem é aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, e é por isso que as pessoas se sentem mais despertas e, portanto, com melhor performance quando consomem este tipo de bebidas. Em países como a França, Dinamarca e Tailândia, é proibido o consumo e a comercialização de bebidas energéticas. Em Moçambique, apenas não é recomendado para menores de 12 anos e indivíduos que sofrem de problemas cardiovasculares. Em ambientes de diversão, muitas vezes, os jovens chegam a misturar energéticos com bebidas alcoólicas, correndo o risco de morte súbita. Como elas tornam a pessoa mais ativa, a pessoa perde um bocadinho a noção de que já bebeu álcool em excesso e, portanto, tem mais dificuldade em parar. E a consequência disso, por exemplo, é que a pessoa pode fazer uma intoxicação alcoólica, fazer um coma alcoólico e, consequentemente, morrer. Exatamente porque estas bebidas, elas mascaram o efeito do álcool. Veja no próximo bloco. Desconhecimento da lei leva jovens a fazerem estágios por tempo indeterminado e sem remuneração. Esclareça dúvidas e curiosidades sobre sexualidade. Não saia daí. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Estamos de volta. A falta de emprego e a esperança de uma possível contratação fazem com que jovens se submetam a estágios por mais de um ano sem remuneração. Pois é, Lucilene, fato que está à margem da lei. Veja a seguir a reportagem de Elia Chopo.
A falta de conhecimento da lei de trabalho faz com que os jovens façam estágios por tempo indeterminado, como é o caso de Abílio Mondlane. Eu trabalhei lá 1 ano e 7 meses. A remuneração era um subsídio praticamente. Eles diziam que iam dar salário após elaborar os contratos, mas passou-se todo o tempo, não tivemos nenhum contrato de trabalho. Acabamos desistindo alguns. Diferente de Abílio, Sandra, apesar de conhecer a lei, está há mais de 2 anos a fazer um estágio sem receber subsídio, na esperança de um dia ser contratada. Eu fico a pensar, será que ficar em casa sem nenhum a fazer não seria mais frustrante que sair de casa todos os dias para o estágio? Então, são várias questões que eu fico aí a analisar, acabo vendo que vale a pena. Os contratos de estágios devem ser redigidos, salvo no caso em que resulta de um acordo entre a entidade promotora e o estabelecimento de ensino. Os estágios pré-profissionais têm a duração máxima de 6 meses, quando não remunerados, e o máximo de 12 meses, quando remunerados. Várias instituições públicas e privadas não obedecem esse prazo, violando o artigo 11 do Decreto 35/2013, de 2 de agosto. O estagiário tem direito a uma remuneração mensal nunca inferior a 75% do salário mínimo nacional que vigore para o setor da atividade onde se desenvolve o estágio. No caso de incumprimento, o estagiário deve dirigir-se à direção da Inspeção do Trabalho para fazer a denúncia. Uma curiosidade, Zeituna. Quando vais à rua para fazer as tuas reportagens, que cuidados tens tomado para te protegeres dos raios de sol? Costumo usar um chapéu, costumo andar à sombra, costumo usar óculos. Óculos. É exatamente aí que eu queria que chegasses. Os óculos de sol, de facto, protegem a nossa vista dos raios solares. Mas se forem falsos, em vez de proteger, podem causar graves problemas à sua vista. Tal como outros jovens, Adam Reis preocupa-se com a aparência. E os óculos de sol foram sempre aliados. Mais cedo, o acessório transformou-se num autêntico inimigo. Eu comprei uma ótica, junto com os óculos de vista. Aproveitei lá também comprar este mesmo de sol, porque já havia sido informado dos prejuízos que tem esses óculos que andam por aí posso dizer, do mercado informal, né? A falta de conhecimento sobre os perigos do uso dos óculos inadequados, aliado ao preço dos acessórios, são os principais fatores que contribuem para a compra sem recomendação médica. Não tive nenhum cuidado, eu comprei só normalmente. Comprei numa loja de chineses. Alda sabe dos cuidados que deve ter ao comprar os óculos de sol? Não. Esta é a famosa situação em que o barato pode custar bem mais caro. Aqui na Guerra Popular em Maputo, os óculos de sol variam em média 600 meticais, ao passo que óculos comprados em óticas custam até 23 mil meticais. O técnico oftalmologista adverte que os óculos de sol devem ser comprados em ópticas mesmo que não tenham graduação. Os óculos, por exemplo, que vendem na rua, que não tem esse tratamento, quando nós usamos, a lente é muito escura e depois a probabilidade de nós vermos melhor é de acelerarmos o nosso cristalino. Então, na altura que aceleramos, pensamos que estamos a ver, mas na altura que tiramos os óculos, vamos sentir uma diferença. Vai parecer que ainda estamos com óculos, vamos levar um tempo a melhorar a nossa vista. Por fim, foram mencionados alguns cuidados a considerar na compra dos óculos de sol, para não prejudicar a vista a longo prazo. Evitarmos trocar os óculos. Se alguém usa óculos e por eventual tem uma infecção, se eu emprestar aqueles óculos também vou ter aquela infecção. Por exemplo, os óculos de sol estão escuros. Nós se entramos num ambiente como numa sala como esta ou num carro, né, eles vão nos obrigar a fazer um esforço dobrado para podermos ver porque estão escuros. Os óculos de sol são aconselhados apenas para usar nos lugares do sol, como o nome diz, que é para o sol. A sexualidade é um assunto que suscita muito interesse a adolescentes e jovens. Na rua, algumas pessoas perguntam e outras respondem de acordo com os conhecimentos que têm sobre o assunto. Veja a seguir o entendimento dos jovens acerca deste assunto. Chamo-me Neima Esperança. Gostaria de saber se é possível engravidar ao fazer sexo pela primeira vez. É possível engravidar pela primeira vez, sim.
desde o momento que a rapariga já tenha iniciado seu período menstrual. Logo, a primeira relação sem proteção pode se conceber. Meu nome é Adelaide, tenho 21 anos de idade. Gostava de saber se ficar 3 meses sem ver o período é normal. Eu acredito que sim, é normal, porque uma vez que existe período regular e irregular, eu acredito que ficar 3 meses sem menstruar, mesmo não estando grávida, seja normal. Eu tenho um período irregular e costumo ficar meses sem ver, sem menstruar. Mas o que acontece é que ao ver, posso ver 2 vezes no mesmo mês, por conta do mês que eu fiquei sem ver. Gostava de saber por que constitui um tabu falar de sexualidade entre pais e filhos. Os pais não falam sobre sexualidade com os seus filhos, porque nós vivemos numa sociedade que tem um estereótipo cultural. Achamos que quando não falamos sobre sexualidade com os nossos filhos, de uma forma preservamos a eles. Mas essa não é a realidade. Nós precisamos falar com os nossos filhos sobre sexualidade, que é para manter eles informados. Algumas vezes eles erram pensando que estão a acertar por falta de informação. Olá, eu sou Moisés Nhantumbo. Gostaria de saber se a masturbação excessiva prejudica a saúde. A masturbação excessiva ela é prejudicial, no sentido em que quando alguém se masturba de uma forma excessiva, ele fica muito fraco, isto é, preguiçoso, e nós sabemos que a masturbação é algo que gasta muitas energias, as quais o mesmo executor ele poderia precisar para realizar certas atividades no seu cotidiano. Masturbação excessiva é prejudicial à saúde porque o homem cria um vício mental e fica sem afeto com as mulheres. Gostaria de saber por que os jovens não usam camisinha, sabendo que o mesmo previne de doenças transmitíveis sexualmente. Eu penso que os jovens não usam preservativo na relação sexual porque eles pensam que este não dá prazer. Mas isto é um tabu. O preservativo protege de várias doenças e é muito eficaz. Mas os jovens atualmente ainda têm aquela concepção de que o preservativo não torna uma relação sexual eficaz. Este é duro e não dá aquele prazer na hora do sexo. Chega a um nível, 2 meses, 6 meses, que há uma confiança que subsai sem que haja provas ou alguma coisa do gênero e passamos a deixar o preservativo, excesso de confiança. Olá, chamo-me Nilza. Gostaria de saber se a fala de sexo afeta a visão. Eu acho que não, porque não existe nenhuma ligação entre o sexo e a vista. Olá, meu nome é Farouk Ibrahim. Gostaria de saber se pode-se apanhar HIV/SIDA através do sexo oral. Sim, nós podemos contrair o vírus do HIV através do sexo oral, porque nós não sabemos qual é o estado em que a pessoa está, o estado em que a boca da pessoa se encontra, e também podemos contrair o vírus do HIV através dos fluidos sexuais. Gostaria de saber o que é sexo oral. Sexo oral é a estimulação do corpo a fim de ter o prazer sexual sem a penetração. Vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, saiba como um CV bem elaborado pode te ajudar a conseguir um emprego. Voltamos no piscar de olhos. Cidadãos informados estão em melhor posição para gozar da maioria dos seus direitos. No entanto, cerca de 2 anos da entrada em vigor da Lei do Direito à Informação e 1 ano do respectivo regulamento, a maioria dos cidadãos continuam a enfrentar dificuldades para se informar sobre vários assuntos. Informação é poder. Informação salva, informação liberta. Com um maior acesso à informação, pode-se garantir uma maior transparência. Quem tem poder não quer partilhar. Claramente que em algum momento vão ser barrados. Os relatórios de contas, os contratos que são assinados em nome dos cidadãos, esses contratos devem ser revelados. As entidades devem se informar ou ter acesso a esta lei. A lei do acesso à informação é mais um instrumento que nos dá ferramentas para nos tornarmos cidadãos e para isso temos que usar a lei. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Estamos de volta.
E esta é a última parte do programa Media Lab. A ânsia de ganhar massa muscular faz com que muitos jovens recorram aos suplementos sem recomendação médica, o que pode prejudicar a saúde. No ginásio, eles se esforçam para conquistar o corpo perfeito. Mas apesar das tentativas, os resultados não são imediatos. Austin, personal trainer, induzido por amigos, recorreu à autossuplementação para chegar ao corpo ideal. Um e o outro tinha um irmão, um primo que já tinha viajado, já tinha passado de ginásios melhores e vinham já com produtos, com suplementos. Diziam que isto é bom em 1 mês, 2, 3 meses, pode ficar grande, ser como eu, não queres? Rótulos que garantem saúde e prometem músculos definidos trouxeram ao Austin resultados desagradáveis. Trazia enjoos, cansaço, às vezes diarreias, né? Alguns até tinham gastrites. Quem se arrisca a consumir suplementos sem indicação de um profissional da saúde pode ter problemas no fígado, rins e no coração. Os suplementos alimentares servem para complementar a dieta com vitaminas, minerais, fibras, proteínas e aminoácidos. Na hora de utilizá-los, é necessário uma orientação de um especialista, pois a suplementação só é indicada em situações específicas, como explica a nutricionista Marisete Soares. Então, o uso de suplemento vai ser, além de ser uma coisa a mais no organismo, pode trazer algum dano ou até mesmo ganho de gordura, uma sobrecarga nos rins ou até mesmo gerar outros componentes metabólicos por causa do uso exacerbado de proteína ou de qualquer outro suplemento. Então, é bom ter cuidado e pedir mesmo uma ajuda de um profissional capacitado para tal. A batata doce, o ovo, a mandioca, as carnes são exemplos de alimentos que ajudam no ganho da massa muscular. Um exemplo claro de que o natural é muitas vezes melhor que o artificial. Submeter-se a vez e nunca ser contactado para uma entrevista é estressante. Pois é, mas entre várias razões estão as gafes cometidas durante a compilação do currículo. Destacar-se no meio de tanta concorrência para o mercado de trabalho não é tarefa fácil. Por isso, investir num currículo atrativo pode ser a melhor estratégia. Há anos que Zito Pedro, formado em Administração Pública pelo Instituto Superior de Relações Internacionais, procura emprego. Porém, nunca teve em conta que o CV mal elaborado pode contribuir para o seu fracasso. Não sabia que pode influenciar diretamente no processo de seleção do tal candidato. Pedro afirma ter procurado uma vaga de emprego de várias maneiras, mas sem sucesso. Fazer mestrado no exterior foi a solução para contornar a dificuldade. Os jornais físicos, assim como eletrônicos e as candidaturas, via assim, partilhando, né, com amigos as vagas disponíveis e eu ia enviando os meus CVs em função desses meios que eu obtinha, aliás, do pedido do emprego, das vagas, neste caso, da existência delas. Na mesma situação está o jovem Absalão Langa, desempregado. Podemos dizer depois da minha licenciatura, então praticamente há 2 anos. Como forma de ajudar jovens moçambicanos, Beatriz Barata, consultora da Flow Moçambique, prepara jovens para o primeiro emprego através de formações. Um CV é uma fotografia de alguém e de algum profissional que mostra a experiência profissional da pessoa, mostra as habilitações académicas, mas também as competências, aquilo que a pessoa sente que tem, que pode ser uma proposta de valor para uma empresa. Barata explica como se deve fazer um CV informativo e atrativo. Tem que ser currículos concisos, com a informação mais importante. Eu aconselho a terem uma espécie de resumo, um resumo de o que é que eu quero ser, o que é que eu sou bom, o que é que eu faço até agora que é produtivo ou pode ser uma mais-valia para a empresa. É muito importante ter a descrição da experiência profissional. Após 20 anos de toxicodependência, Pedro e Alexandre conseguiram se livrar do vício. Saiba como eles acharam a luz verde no fundo do túnel. 2 olhares opostos, 2 vícios paralelos e consequências comuns marcam a história de destruição de Alexandre e de Pedro. Um é ex-viciado em quase todas as drogas e o outro em bebidas alcoólicas. Chegou uma altura que os meus pais puseram-me fora de casa, porque eu roubava,
Foi aí que tentei suicidar-me. Eu não ia no serviço e tentaram me chamar muitas vezes a atenção e não queria ouvir também. E acabaram por me despedir. Graças ao Centro de Reabilitação dos Marginalizados, REMAR, e à vontade própria, Pedro e Alexandre superaram as drogas e são voluntários. Aqui encontrei um conforto, encontrei palavras, encontrei pessoas que me receberam com amor e por isso até hoje estou aqui, porque receberam e eu achei descanso. Aqui na REMAR, os irmãos pastores, obreiros, copastores, fazem 30%, 40%, mas os 60% quem tem de fazer sou eu. Foi neste centro onde iniciou a reabilitação de Pedro e Alexandre. Aqui, eles travaram as suas primeiras batalhas para reconstruir as suas vidas longe do álcool e das drogas. Atualmente, o centro acolhe mais de 75 jovens que desejam atingir o mesmo objetivo. Aqui existe loja de venda de roupas, escola, fábrica de tintas químicas, mini gráfica, para que os jovens aprendam e desenvolvam algumas atividades. Nos nossos centros, 70% dos jovens que vêm ter connosco têm êxito. Belíssimo é o trabalho que a organização vem fazendo. Afinal, são cerca de 10.000 pessoas que por ano são reabilitadas nos centros da REMAR. Este é o ponto final do seu programa Media Lab. Acompanhe estas e outras notícias no nosso sítio online medialab.org. Até a próxima!